ter, nesta altura, meditação na Palavra de Deus. Esta é uma mensagem que eu tinha preparado há 15 dias, mas como esteve cá o irmão Álvaro e aproveitámos a sua presença, então ficou para hoje. Então vamos para 1 Pedro 3, tem a ver com este tempo que estamos a viver, da ressurreição de Cristo, porque 1 Pedro 1, página 1325, 1 Pedro 1. Se nós pudéssemos recuar ao tempo em que Jesus ressuscitou, nesta altura ele tinha ressuscitado e ainda estava a conviver com os seus apóstolos e discípulos até à altura em que ele partiu, que foi só 40 dias depois da sua ressurreição. Portanto, estes ainda eram os domingos da ressurreição de Jesus. Daí, hoje, querer ter escolhido este texto para nós pensarmos o que é que fez a nosso favor a ressurreição de Jesus. Fez muitas coisas, mas eu hoje gostava de destacar aqui este texto, estes dois versículos que vou ler, é na página 1325. 1325. Diz assim, versículo do capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Como veem, o centro aqui deste trecho está aí no final do versículo 3, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. E aquilo que está aqui antes e depois, o contexto, tem como foco a ressurreição de Jesus. E de facto, irmãos, Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos e Pedro assegura-nos esta verdade preciosa ao escrever este trecho. Aliás, Pedro foi aquele apóstolo que teve, em que a ressurreição de Jesus, o Cristo que ressuscitou, teve um impacto muito grande na vida dele, como sabemos. Por isso, aquilo que nós vamos ler hoje não é uma teoria, não é filosofia, não são palavras bonitas. Nós, como crentes, devemos olhar para isto como sendo uma coisa que deve encher o nosso coração e ver o grande amor de Deus. Quer dizer, se alguém nos convidar para uma coisa especial, olha, vamos aí ter um dia especial em que vamos fazer isto e eu também vou levar aquilo e vamos passar a desfrutar de certas coisas. Vemos o amor dessa pessoa que nos convidou e aquilo que ela vai ali pôr à nossa disposição nesse convite. E aqui o que nós vemos é o amor de Deus tão grande que tem aqui estas coisas únicas preparadas, e Ele não é só ter, é que Ele faz gosto que nós criamos, aceitemos, e Ele, acho que deve ser um grande gozo para Deus, Ele poder, quando estivermos com Ele poder olhar para nós e ver a nossa alegria, desfrutar destas coisas maravilhosas que Ele preparou para nós. Por isso Pedro vai aqui assegurar maravilhosos benefícios para o crente em Jesus, que são resultantes da ressurreição de Jesus. Quer dizer, se Jesus não tivesse ressuscitado entre os mortos, isto não seria possível. Não seria possível. E que nós possamos guardar isto bem em nossos corações hoje, pensando neste grande amor de Deus por nós. O que é que a ressurreição de Jesus fez a nosso favor? Vejam que começa aqui o versículo 3 com louvor e gratidão.
E isso deve estar sempre no nosso coração. Só deve haver louvor e gratidão em nós quando olhamos para Deus, tudo aquilo que Ele fez e que irá fazer por nós. E vejam que diz, bendito seja o Deus e Pai. Estas palavras este é um tipo de agradecimento ao estilo do Antigo Testamento, em que Pedro vai trazer à memória aquele Deus que fez prodígios. Lembram-se os prodígios de Deus no Antigo Testamento? Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez tantos milagres enquanto levava o povo até à Terra Prometida, brotava a água da rocha, águas amargas transformadas em águas doces, o maná todos os dias. Enfim, Deus, conduzindo o seu povo, fez coisas únicas, prodígios, milagres. E por isso, Pedro está a dizer agora, mas olha, o maior milagre de todos, o maior prodígio de todos, foi a ressurreição, foi Jesus ter derrotado a morte, venceu a morte, Ele ressuscitou dentre os mortos. Essa ressurreição do Filho de Deus é o alicerce, é a base de tudo. E tinha sido realmente a ressurreição de Jesus que também tinha transformado totalmente a vida de Pedro. Esse Pedro que tinha negado Jesus, mas o Senhor foi ter com ele. E agora este Pedro ensina e fala do impacto da ressurreição de Jesus na vida dele, como ele foi transformado. E esse impacto que a ressurreição tem e pode ter em todas as pessoas, em todo o mundo. A ressurreição tem o poder de mudar em vitória, em triunfo, qualquer coisa. Que é o poder de Deus que foi ali manifestado. Iremos ver isso melhor mais à frente. E vejam, diz aqui, bendito seja o Deus e Pai, este louvor, que segundo a sua grande misericórdia, é tudo segundo a grande misericórdia de Deus. E este é um dos atributos mais relevantes em Deus, é Ele tem misericórdia. E às vezes, como nós gostaríamos que algumas pessoas com quem convivemos também fossem assim. Fossem pessoas que mostrassem misericórdia. E aqui, Pedro acrescenta, é uma grande misericórdia. Faz parte da natureza de Deus, do seu caráter. Ele é um Deus que não apenas tem misericórdia, mas um Deus de grande misericórdia. E depois ele vai começar a revelar aqui os resultados desta grande misericórdia do Pai e ao mesmo tempo mostrar que de todas as bênçãos que Deus tinha para nós, nenhuma seria possível se Jesus não tivesse vencido a morte, se não tivesse ressuscitado de entre os mortos. E Pedro começa aqui, logo no versículo 3, a mostrar esses resultados da ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, vejam, nos gerou de novo. Tu não serias um crente nascido de novo se Jesus não tivesse ressuscitado entre os mortos. Não seríamos. Não havia possibilidade de sermos filhos de Deus, nascidos de novo, regenerados, se Jesus não tivesse ressuscitado de entre os mortos. E Pedro agradece aqui e louva a Deus porque a ressurreição de Jesus permitiu que Deus pudesse fazer daqueles que creem pessoas novas, nascidas de novo. São feitos filhos de Deus. Pedro fala aqui da salvação que Jesus nos trouxe pela sua morte na cruz e depois pela sua ressurreição ao terceiro dia. E esse mesmo poder que levantou Jesus do sepulcro é o mesmo poder que Deus exerce numa pessoa, mudando-a, fazendo dela uma nova pessoa. Eu lembro-me quando eu era jovem, quando ouvi falar no Evangelho, é uma coisa inexplicável. Eu sabia quem era, aquilo que vivia, aquilo que fazia, e é uma coisa inexplicável. Quando encontrei o missionário Herbert, ele me falou e disse, Rui, se quiseres, nós aos sábados de tarde temos uma reunião de jovens lá na minha casa e
se quiseres aparecer. E chegou ao sábado, eu estava com os meus amigos lá num café, e aquilo veio à minha mente, e eu disse para eles: olha, eu já venho. Onde é que vais? Eu já venho. Não disse um dia. E como eu caminhei meus passos pelo meio da cidade de Beja, lá fui tocar sozinho, não conhecia ninguém, toquei à campainha e pensava, mas o que é que, eu não conheço ninguém, não sei o que é que vou encontrar. E lá toquei à campainha, eu entrei e de repente tinha uma sala cheia de jovens, rapazes, raparigas, e começaram a cantar e eu não sabia nada. E no sábado seguinte voltei e assim começou. É o poder de Deus. Que foi assim, irmãos, foi assim mesmo. Ninguém pode dizer o contrário, porque eu vivi. Há coisas que nós não experimentamos e temos uma ideia, mas eu vivi isso. Ou seja, é verdade que está aqui, pela nossa fé em Jesus, e porque Jesus morreu, cumpriu o plano da salvação e ressuscitou dentre os mortos, Ele nos gerou de novo. Aquele que crê, nasce de novo, é uma nova pessoa. Nascemos de novo. E depois, mais, para uma viva esperança. Para uma viva esperança. O que é a esperança? A esperança é aquele ato de esperar alguma coisa, é um sinónimo de confiança. Ter esperança é acreditar que algo vai de facto acontecer. Vai mesmo acontecer, vai ocorrer, é uma expectativa certa. E Deus coloca em nós esta esperança. 1 Coríntios 13, Paulo fala das 3 maiores virtudes da vida cristã. É um texto muito conhecido. Ele diz lá, é no fim do capítulo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E é nisto que os crentes vivem com fé, com esperança e com amor. Paulo, depois, ele diz, mas o maior é o amor. Mas as maiores virtudes da vida cristã, o crente é a pessoa que vive sempre com esperança. Esperança que Deus colocou em nossos corações. Antes de nós termos ouvido de Jesus, de termos acreditado nele, antes do nosso arrependimento, antes da nossa fé, antes de nós nascermos de novo pela fé em Jesus, não havia qualquer esperança no coração humano. A pessoa vive para este mundo, diz, vou vivendo aqui, melhor ou pior, e depois morro e acabou tudo. Mas não. Quando nós cremos em Jesus e nascemos de novo, porque Ele ressuscitou dentre os mortos, então nós temos uma esperança. Mas é uma esperança diferente, porque diz que é uma viva esperança. É a esperança da vida eterna. Quer dizer, o crente está neste mundo, tem lutas, tem dificuldades, tem desesperos. É verdade. Mas, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, o nosso coração regenerado tem nele esta esperança. Esperança de um mundo melhor, esperança da eternidade com Deus. É uma esperança que foi semeada nos nossos corações. É forte, é viva. É a esperança da glória, da vida celestial. De uma vida de justiça que nos traz alegria. E nós não ficamos envergonhados neste mundo com esta viva esperança. Depois, continua o texto e diz que tudo isso é por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Passando para o versículo 4, ainda temos mais que a ressurreição de Jesus trouxe. Para uma herança. Para uma herança. Pedro aqui está a pedir àqueles crentes naquele tempo, irmãos, ser crente naquele tempo não era assim como os crentes aqui em Portugal. Eram perseguidos, eram discriminados, eram mortos, tinham que às vezes viver às escondidas a sua fé. E Pedro está aqui a dizer e a pedir àqueles crentes daquele tempo, assim perseguidos, diz, olha, desviem o vosso olhar da dureza do mundo e pensem,
Mas eu tenho esta esperança viva, uma herança para os filhos de Deus. E que herança é esta? Esta herança não é cá. É a herança da vida eterna. Esta herança não é cá. Não é? Como muitos prometem, cá vais ter já muita riqueza. Não é? Esta herança é celestial. E inclui justiça, alegria, paz, perfeição. Inclui a presença e o companheirismo de Cristo. Vamos estar ali com Jesus Cristo. Mais, vamos estar ali com todos os crentes de todas as eras. Todos. Podemos pensar, os famosos que a gente conhece da Bíblia, e muitos outros. Vamos ali estar com eles. Podemos imaginar isso, irmãos. Essa herança de desfrutarmos sempre de alegria, sempre de bondade, sempre de amor, sempre de tudo o que é bom, com todos os crentes e com Jesus Cristo conosco. É uma herança celestial que Deus tem planeado para nós. Por isso, o crente é a pessoa de esperança. Isto está à minha espera. A herança deste mundo consiste no quê? Podemos ter muitas ou poucas propriedades, por exemplo, casas, terrenos, muito ou pouco dinheiro de herança, luxos, prazeres, divertimentos. Olha, mas perguntem a uma pessoa que está doente, pode ser a mais rica do mundo, doente, e a terminar a sua vida aqui na Terra, ela já não tem prazer nenhum em tudo isso que teve. E tudo vai acabar ali. E depois disso não tem mais nada. Mas o crente tem esta esperança viva e esta herança, como iremos ver, única. Uma herança que não se compara com nada daquilo que nós temos cá. Em Colossenses 1,12, nós lemos que essa herança é dada gratuitamente por Deus e diz assim, Colossenses, olha o que diz lá, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para o que é que diz? Participar. O que é participar? Vou fazer parte. Eu vou estar lá. Da herança dos santos, aonde? Na luz. Querem coisa mais maravilhosa que esta? Deus, outra vez, gratidão, dar graças ao Pai que nos fez idóneos, quer dizer, Deus transformou a nossa vida, regenerou-nos, fez-nos nascer de novo, para estarmos aptos a podermos estar nessa herança, participar. Às vezes, eu lembro quando eu era jovem e havia jogos na escola e aqui e ali, e eu quase sempre não era escolhido para nada. Quase sempre. E ali estava, assim, todo envergonhado, à espera. Não é? Às vezes escolhiam jogos, escolhiam equipas, e o Rui Simão não participava. Mas olha aqui, irmãos, isso não interessa. Deus fez-nos idóneos. E é por isso que eu digo, quando depois eu entrei para a igreja, era tudo diferente. Havia aquela alegria dos jovens crentes que gostavam uns dos outros. Era tudo diferente. Eu só conheci a verdadeira amizade quando fui crente. Tinha amigos, não é? Mas conheci o que era a verdadeira amizade com os crentes, com o missionário Herbert e os crentes na igreja em Beja. Quando nos tornamos crentes, as coisas são diferentes. E isto é maravilhoso, este versículo. Deus chama-nos para nós participarmos dessa herança. Vou fazer parte. Depois Hebreus 9,15 diz que, vejam lá, Hebreus 9,15 diz que a causa da morte de Jesus foi para a remissão das transgressões, para o perdão do nosso pecado. E depois diz, e os chamados, o que é que diz? Recebam o quê? A promessa da herança eterna. Olha, então há pouco dizia, vamos participar. E aqui vamos receber esta herança.
Então a ressurreição de Jesus permitiu tudo isto. Vamos participar da herança na luz. Vamos receber, e vejam, esta herança é aqui eterna. É uma herança que dura para sempre, nunca vai ter fim. Coisas boas nunca vão acabar. Tivemos há pouco o casamento e depois a festa do casamento do Daniel e da Sophie. Coisa maravilhosa. Mas depois acabou. Não é? Eles continuam, não é? Mas nós ali estávamos, naquele ambiente maravilhoso, comemos, bebemos, não é? Mas a gente já sabia. A gente já sabia que o sol ia se pondo, as luzes iam se acendendo e pronto. Mas esta vai durar. Tudo de bom, do bom e do melhor, nunca vai acabar. Depois continuam as características dessa herança. Voltando lá a Pedro. É uma herança, diz, mas espera aí, incorruptível. Não há herança igual a esta. É incorruptível, é livre de corrupção em si mesma. Não pode ser corrompida por nada, nem por traça, nem por ferrugem, outras coisas. Não pode ser roubada, como o ouro ou a prata e outras coisas podem ser roubadas. Esta herança não está sujeita a falecer. É imortal, não conhece a decadência, as doenças, as mudanças. Não é suscetível de se desvalorizar. As coisas aqui no mundo, há coisas que valem muito. De repente já não valem nada. Não é? Esta não. É incorruptível. Nada vai deteriorar esta herança. Nada pode dilapidar. Olha, passaram, imaginemos, 50 milhões de anos da eternidade. E já dura pouco. Não. Vai durar sempre, sempre e sempre. Não se esgota. É uma herança incorruptível. Olhem, mas não pode ser desfrutada por pessoas corruptas, corrompidas pelo pecado. É só para aqueles que nasceram de novo pela sua fé em Jesus Cristo. É por isso que para herdar esta herança é necessário que aquele, como todos nós aqui, éramos corrompidos pelo pecado, éramos descrentes, éramos do mundo, mas crendo em Jesus, pela sua ressurreição dentre os mortos, nascemos de novo. Deus é que nos fez nascer de novo. E como diz 1 Coríntios 15, 54, olha, vejam lá o que é que diz 1 Coríntios 15, 54. O que é que Deus vai fazer para nós podermos estar nesta herança? E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Vamos ser também incorruptíveis, imortalizados, para termos e participarmos e recebermos esta herança incorruptível. E continua. Uma herança incorruptível, incontaminável. Olha a coisa. É na luz, como dizia lá antes, é a herança dos santos na luz, é incontaminável. É pura, é santa, não há qualquer contaminação nessa herança. Não tem mancha, não tem mácula, nada que a suje, nada que possa, em contacto com ela, estragá-la, não. É celestial. Não há possibilidade de qualquer degradação. É uma herança eterna que Deus tem para nós, que vai ser possuída por aqueles que foram feitas novas criaturas pela fé em Jesus, purificados pelo sangue de Jesus, e depois por causa da sua ressurreição. E por fim, é uma herança que não se pode murchar. Diz aí, não se pode murchar. É uma palavra que quase sempre se usa em relação às flores que murcham, representando a sua decadência. As cores das roupas bonitas, mas depois são lavadas e enxutas e passados uns tempos já não têm a mesma beleza, vão se esbatendo, perdem o brilho, perdem a beleza. E no mundo a fama, o dinheiro, a fortuna, a beleza, a juventude, todas estas coisas da terra murcham. Não tenhamos dúvidas. Às vezes não vos aparece na internet:
Olha as pessoas famosas como elas eram, como elas são. Não viram já isso? De repente isso aparece e a gente vê pessoas jovens. Mas todos vamos murchando. Mas a herança de Deus não. Ela não se pode murchar. Jamais murchará. Nunca vai perder a sua fragrância. A nossa cidade está nos céus, que é a Nova Jerusalém. Será magnífica. É um bem durável, eterno. E depois diz, termina o versículo 4, que está guardada. Olha aí, as heranças têm que ser bem guardadas ou não? Esta herança, com estas características, está guardada à tua espera. Está guardada, podes crer. O crente é a pessoa de uma viva esperança. Está, onde é que ela está? Guardada nos céus. Para quem? Deus está a dizer. Não acham isto maravilhoso? Deus está a dizer, olha, está guardada para ti. Deus podia desfrutar disso tudo, só Ele e os anjos. E são, como lemos no Apocalipse, milhões de anjos. Não, Deus diz, é para ti, isto tudo está guardado para ti. É para os salvos, para os crentes em Jesus. Aqueles que se arrependeram do seu pecado. Não é para qualquer pessoa, é para os que nasceram pela fé em Jesus. Por causa do poder da ressurreição. É para os arrependidos, para os que se renderam aos pés do Salvador crucificado e ressurreto. Está assegurado. Deus diz, está guardada nos céus para vós. E depois, está guardada nos céus. Esta é a nossa herança, nos céus. Não está aqui na terra. Está fora do alcance de homens pecadores, de demónios, está nos céus. E isto é um elogio. A minha herança está nos céus. Está preservada nos céus. Em conclusão, irmãos, isto é lindo ou não é lindo? É lindo. Maravilhoso. Mas agora a pergunta, já tens a certeza desta herança? Olha, já tens a certeza? Se sim, então louva a Deus, agradece ao Pai pela sua grande misericórdia, como começou o texto, agradece ao Senhor Jesus, ele diz, olha, isto é possível porque eu morri e ressuscitei dentre os mortos. Mas se ainda não tens a certeza desta herança maravilhosa, há aqui um convite, uma exortação, um alerta. Crê em Jesus, rende-te a Jesus, confessa o teu pecado, confia nele como o teu único e suficiente Salvador. Glória ao nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque ressuscitaste de entre os mortos. Já ouvimos